Se supomos que algo é, então será. Está ali porque supomos que está ali. Mas se você olhar mais de perto, no seu sentido absoluto, essas coisas na verdade não existem. Eu tenho dito com frequência, antes éramos leigos e agora somos monges. Vivíamos de acordo com as convenções das pessoas leigas. E agora vivemos de acordo com as convenções dos monges. Nós somos monges por convenção. Não somos monges através da libertação. No início, estabelecemos convenções como estas. Mas se uma pessoa apenas se ordena, isso não significa que ela terá superado as contaminações mentais. Se tomarmos um punhado de areia e nos pusermos de acordo em chamá-lo de sal, isso faz com que seja sal? É sal apenas no nome, não na realidade. Você não poderia usá-lo para cozinhar. O seu único uso está limitado ao universo daquele acordo, porque na realidade, nesse caso, não existe sal, somente areia. Se converterá em sal somente pela nossa suposição de que é assim. Essa palavra libertação é em si mesma apenas uma convenção, mas se refere àquilo que está além das convenções. Tendo obtido a liberdade, tendo alcançado a libertação, nós ainda temos que usar a convenção desse modo, a nos referirmos a ela como libertação. Se não tivéssemos as convenções, não poderíamos nos comunicar. Portanto, elas têm a sua utilidade. Por exemplo, as pessoas têm nomes diferentes, mas elas não deixam de ser pessoas. Se não tivermos nomes para diferenciar entre elas e quiséssemos chamar alguém em uma multidão dizendo: "Ei, pessoa, pessoa", isso seria inútil. Você não poderia dizer quem iria responder, porque elas todas são pessoas. Mas se você chamasse: "Ei, João", então o João responderia, os outros não iriam responder. Os nomes satisfazem essa necessidade. Através deles, podemos nos comunicar. Eles proporcionam a base para o comportamento social. Portanto, você deve conhecer ambas, as convenções e a libertação. As convenções têm o seu uso, mas na realidade não existem nada nelas. Até mesmo as pessoas não existem. Elas são apenas grupos de elementos, nascidas de condições causais, crescem na dependência de condições, existem durante algum tempo. Mas sem as convenções não teríamos o que dizer, não teríamos nomes, nenhuma prática, nenhum trabalho. As regras e convenções são estabelecidas para que tenhamos a linguagem, para facilitar as coisas, e isso é tudo. Vejam o dinheiro, por exemplo. Em um passado remoto não existiam moedas ou cédulas. Elas não possuíam valor. As pessoas faziam escambo. Mas como isso era muito complicado, foi criado dinheiro, usando moedas e cédulas. Talvez no futuro tenhamos algum decreto real de modo que não precisaremos mais usar cédulas de dinheiro. Usaremos cera, derretendo-a e comprimindo-a em blocos. Diremos que isso é dinheiro e o usaremos em todo o país. Deixando a cera de lado, pode acontecer que eles decidam que a moeda local deva ser excremento de galinha. Todas as outras coisas não podem ser dinheiro, apenas o excremento de galinha. Então as pessoas iriam brigar e matar umas às outras pelo excremento de galinha. Assim é como são as coisas. Muitos exemplos poderiam ser usados para ilustrar as convenções. Aquilo que usamos como dinheiro é simplesmente uma convenção que criamos, que tem um uso dentro dos limites da convenção. Tendo decretado o que deve ser dinheiro, aquilo se torna dinheiro. Mas na realidade, o que é dinheiro? Ninguém é capaz de dizer. Quando existe um acordo popular acerca de algo, então surge uma convenção para satisfazer a necessidade. O mundo é apenas isso. Isso é convenção. Mas para fazer com que as pessoas comuns entendam a libertação é realmente difícil. Nosso dinheiro, nossa casa, nossa família, nossos filhos e parentes são simples convenções que nós inventamos, mas na realidade, vendo-os sob a luz do Dhamma, eles não nos pertencem. Talvez não nos sintamos tão bem ao ouvir isso, mas na verdade é assim. Essas coisas possuem valor somente através das convenções estabelecidas.
Se estabelecermos que elas não possuem valor, então elas não terão valor. Assim é como as coisas são. Criamos as convenções no mundo para satisfazer uma necessidade. Nem mesmo este corpo é realmente nosso. Nós é que supomos que seja assim. É verdadeiramente apenas uma suposição. Se você tentar encontrar um eu real, com substância dentro dele, não irá encontrá-lo. Existem apenas elementos que nascem, permanecem por um tempo e depois morrem. Tudo é assim. Não existe uma real e verdadeira substância nele. Mas está certo que nós o usemos. É uma ferramenta para nosso uso. Se ele parar de funcionar, haverá problemas. Mas apesar do fato de que ele irá parar de funcionar, você deve tentar ao máximo preservá-lo. E dessa forma, temos os outros 4 apoios que o Buda ensinou repetidas vezes para que nós os analisemos em profundidade. Eles são os apoios dos quais o monge depende para manter a sua prática. Enquanto você viver, irá depender deles, portanto você deve compreendê-los. Não se apegue a eles, dando origem ao desejo na sua mente. A convenção e a libertação estão relacionadas desta forma continuamente. Apesar de usarmos as convenções continuamente, não devemos confiar nelas como sendo a verdade. Se você se apegar a elas, o sofrimento irá surgir. O caso do certo e errado é um bom exemplo. Algumas pessoas veem o errado como sendo certo e o certo como sendo errado. Mas ao final, quem é que realmente sabe o que é certo ou errado? Nós não sabemos. Diferentes pessoas estabelecem diferentes convenções acerca do que é certo e do que é errado. Mas o Buda tomou o sofrimento como parâmetro. Se você quiser discutir sobre isso, não chegaremos nunca a um acordo. Um diz certo, outro diz errado. Um diz errado, outro diz certo. Na verdade, não temos qualquer ideia do que é certo ou errado. Mas numa abordagem útil e prática, podemos dizer que o certo é não causar dano para si mesmo e não causar dano aos outros. Dessa forma, temos algo prático. Portanto, no final, tanto regras e convenções, bem como a libertação, são simplesmente damas. Uma é mais elevada que a outra, mas elas andam juntas. Não há um modo de garantir que alguma coisa é definitivamente desta ou daquela forma. Por isso o Buda disse para não levarmos o assunto adiante, desde que seja incerto. Não importa o quanto você goste ou desgoste disso, você deve entendê-lo como sendo incerto. Independente do tempo e lugar, toda a prática do Dhamma alcança sua realização no lugar em que não há nada. É o lugar da capitulação, do vazio, de deixar de lado o fardo. Esse é o final. Não é como a pessoa que diz: por que a bandeira está tremulando ao vento? Eu digo que é por causa do vento. Outra pessoa diz que é por causa da bandeira. A outra replica que é por causa do vento. Não existe fim nisso. A mesma situação com a velha charada. O que veio primeiro, a galinha ou o ovo? Não há como chegar a uma conclusão. Isso é a natureza. Todas essas coisas que dizemos são apenas convenções. Somos nós que as estabelecemos. Se você entender essas coisas com sabedoria, então você entenderá a impermanência, o insatisfatório e o não-eu. Esse é o entendimento que conduz à iluminação. Vocês sabem que treinar e ensinar pessoas com diferentes níveis de compreensão é realmente difícil. Algumas pessoas possuem certas ideias. Você lhes diz algo e elas não acreditam em você. Você lhes diz a verdade e elas dizem que não é verdade. Eu estou certo, você está errado. Não existe um fim nisso. Se você não se soltar, haverá sofrimento. Eu já lhes contei antes sobre os 4 homens que se dirigiam para a floresta. Eles ouvem uma galinha cacarejando. Cocorocó. Um deles fica furioso. Isso é um galo ou uma galinha? 3 deles respondem juntos. É uma galinha. Mas o outro não concorda. Ele insiste que é um galo. Como uma galinha poderia cacarejar assim? Ele pergunta. Eles respondem. Bem, ela tem um bico, não tem?
Eles discutem até as lágrimas, ficando realmente perturbados com a discussão. Mas ao final, eles estão todos equivocados. Quer você diga uma galinha ou um galo, esses são apenas nomes. Estabelecemos essas convenções, dizendo que é um galo, e assim por diante, que é uma galinha, de outro jeito. Um galo cacareja assim, uma galinha cacareja de outro modo. É assim que ficamos atolados no mundo. Lembre-se disso. Na verdade, se você disser que realmente não há um galo e nem uma galinha, então isso dará um fim ao tudo. No campo da realidade convencional, um lado está certo e o outro está errado, mas nunca haverá plena concordância. Discutir até as lágrimas não serve para nada. O Buda ensinou a não nos apegarmos, mas como praticamos o não apego? Nós simplesmente praticamos o abandono do apego. Agora, esse não apego é muito difícil de ser compreendido. Para investigá-lo e penetrá-lo, é necessário ter aguçada sabedoria, de forma a realmente alcançar o não apego, ou desapego. Quando você pensa sobre isso, quer as pessoas estejam felizes ou tristes, contentes ou descontentes, não depende de elas terem pouco ou terem muito, depende da sabedoria. Todo sofrimento só pode ser superado através da sabedoria, vendo a verdade das coisas. Portanto, o Buda nos exortou a investigar e a pensar seriamente. Esse pensar seriamente significa simplesmente tentar solucionar esses problemas corretamente. Essa é a nossa prática, como o nascimento, envelhecimento, enfermidade e a morte. Esses são os acontecimentos mais naturais e comuns. O Buda pensou a pensar seriamente sobre o nascimento, o envelhecimento, a enfermidade e a morte. Mas algumas pessoas não compreendem isso. O que há para ser pensado? Elas dizem. Elas nascem, mas não entendem o nascimento. Elas irão morrer, mas não entendem a morte. Uma pessoa que investiga essas coisas repetidamente irá ver. Tendo visto, ela irá solucionar os seus problemas gradualmente. Mesmo que ela ainda tenha apego, se ela tiver sabedoria e ver que o envelhecimento, a enfermidade e a morte são parte da natureza, então ela será capaz de obter alívio do sofrimento. Nós estudamos o Dhamma somente por esta razão, para curar o sofrimento. Não existem muitos fundamentos no budismo. Existe apenas a origem e a cessação do sofrimento. Isso o Buda chamou de verdade. O nascimento é sofrimento, o envelhecimento é sofrimento, a enfermidade é sofrimento e a morte é sofrimento. As pessoas não veem sofrimento como a verdade. Se entendermos a verdade, então entenderemos o sofrimento. O orgulho contido nas opiniões pessoais, esses argumentos, eles não têm um fim. Para tranquilizar as nossas mentes, para encontrar a paz, deveríamos pensar seriamente no passado, no presente e naquilo que nos aguarda, como o nascimento, envelhecimento, enfermidade e morte. O que podemos fazer para evitar que sejamos atormentados por essas coisas? Mesmo que ainda estejamos um pouco preocupados, se investigarmos até sabermos de acordo com a verdade, todo o sofrimento irá diminuir e nós não mais estaremos apegados a ele. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras.